A você que acompanha a TV Canção Nova, nossa saudação. Estamos chegando nesta segunda-feira com mais um Além da Notícia e é um prazer muito grande trazer hoje para você mais uma entrevista especial, sempre temas de atualidade e de importância. Hoje vamos conhecer de modo muito particular a história de alguém que teve uma vida cheia de superações. Um sacerdote que aos 17 anos saiu do Nordeste fugindo da seca. Chegou a Brasília e aqui, aos 24 anos, ainda não alfabetizado, sentiu o desejo de entrar para o seminário e seguir a vocação religiosa. Hoje ele consegue reunir, numa festa que é conhecida como a maior festa paroquial do mundo, 3 milhões de pessoas em 3 noites. Nós vamos conhecer o padre Moacir Anastácio, que também hoje tem um programa de rádio que é veiculado em mais de 150 emissoras no Brasil, uma emissora no Japão, e está aqui para conversar conosco. Padre Moacir, bem-vindo. Prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é todo meu. É uma alegria imensa estar contigo. Como pode alguém que aos 17 anos saiu fugido da seca, chegar a Brasília, 24 anos ainda não ser alfabetizado, hoje ser um sacerdote de grande êxito em seu trabalho? Pela pura vontade de Deus. Deus tem a sua vontade e ela se manifesta no decorrer do tempo. Eu saí do Ceará realmente com 17 anos de idade, ainda não tinha tido a oportunidade de ter feito nada por mim mesmo, como exemplo, estudar, catequese, essas coisas que é prática na vida de qualquer cidadão, na minha vida não aconteceu. Eu trabalhava na roça e trabalhava duro, então não aguentando mais o peso da seca, da fome, da miséria, eu fugi dessa situação e vim para Brasília. Como foi este ímpeto? 17 anos, o que eu vou fazer da minha vida? E veio para Brasília. Na minha região é prático as pessoas saírem, ir para o Rio ou São Paulo. Mas eu queria conhecer Brasília, eu queria vir para Brasília porque eu ouvia muito falar de Brasília. Eu achava que Brasília era muito perto do Ceará, que eu podia ir, voltar quando eu quisesse. Eu entrei no ônibus lá em Nova Russa e 4 dias depois eu cheguei aqui na rodoviária de Brasília. Quando chegou aqui, como foi a experiência? Não tinha ninguém aqui. Me assustei, não tinha ninguém me esperando. O que o senhor trouxe? E foi nada. Eu trazia uma sandália havaiana, uma calça e 2 camisas rasgadas, foi o que eu trouxe. E para se encontrar aqui, para se estabelecer, o que fez? Fiquei 3 meses desempregado, andando pela rua, procurando ajuda, mas eu não tinha experiência de nada. E pela graça de Deus eu fui trabalhar num hotel em Taguatinga. Era um trabalho simples, lavando banheiro, mas eu lavava com muita alegria, porque era o primeiro trabalho meu depois da roça. Aquilo era uma conquista. Era uma grande conquista, era uma grande conquista. E assim, depois de um certo tempo, eu fui ser mensageiro do hotel. Eu era muito desporto, então me dava muito bem com os hóspedes. E aí sim fui conhecendo também, tudo pela primeira vez, o mundo mal. Eu era jovem, disposto, e aí fui conhecendo a bebida, o mundo do pecado, o mundo das situações de uma grande cidade. E eu longe de casa, longe da família, sem ninguém para me orientar, eu me perdi, e me perdi para valer. Então o senhor já bebeu, já teve experiências diversas que se pode imaginar de um jovem que está no mundo solto. Sim, até os 20 e poucos anos de idade, que eu fiquei 5 anos nesse hotel, eu realmente conheci tudo, conheci o porão da humanidade, que eu fazia parte desse porão da humanidade, bebia demasiadamente, noites e noites. Bebia de cair? Na rua, bebia de cair. Lembro que muitas vezes eu só via a sexta-feira do Natal, como exemplo, do Carnaval, e depois não via mais nada. Bebia muito e tinha muitos amigos que viviam comigo nessa situação. O que aconteceu com o senhor aos 24 anos? Aos 23, eu estava, dia dos namorados, dia 12 de junho eu acho que foi dia 12 de junho de 83. Eu estava 3 da tarde, indo para um cinema, saí do hotel, indo para o cinema, e de repente aconteceu algo. Eu comecei a escutar uns passos, escutar alguém perto de mim, muito perto de mim, que eu não compreendia. Era um domingo, as ruas estavam bastante desertas naquela época em Taguatinga, mas eu escutava os passos dessa pessoa do meu lado, a presença muito forte dessa pessoa, e aí eu não vi mais o que me aconteceu. Saí da direção do cinema e peguei outro caminho completamente ao contrário do cinema e fui parar na Pepé do Socorro, que hoje é santuário,
lembro que eu estava subindo as escadas. Quando eu percebi que eu estava subindo a escada, a porta principal é uma porta pesada de um santuário, e ela abriu quando eu cheguei. Ela abriu e eu entrei e vi que eu estava sozinho no santuário. Mas aí alguém foi me empurrando mesmo para os pés da cruz que ficava atrás do altar, uma nave grande como é lá. E quando eu cheguei nos pés dessa cruz, fui forçado a me ajoelhar e ali comecei uma oração que há muitos anos eu não rezava. Embora o senhor tinha tido formação católica na infância? Muito pouco, muito pouco. A minha família é muito simples, então a fé que eles tinham era mais em Francisco de Assis, né? E ali eu senti, meu corpo inteiro pegou fogo, escutei voz negativa que dizia que eu era para ter morrido, que eu tinha que ter morrido, que eu não podia ter chegado lá. Mas escutei uma voz que dizia, ele chegou e eu venci. E ali o meu corpo inteiro pegou fogo, eu comecei a chorar. E eu lembro que, olhando para o homem da cruz, eu disse exatamente isso, homem da cruz, se você existe, me ajuda. E ali eu acho que eu fui arrebatado, né? Eu não sabia bem o que estava acontecendo. Hoje eu sei, mas naquela época eu não sabia. E eu fiquei 45 minutos nessa situação, né, de choro, o corpo pegando fogo, falando uma língua que eu não compreendia, sabe? Saía som da minha boca automaticamente. E depois, quando passou isso, eu fui me acalmando, fiz o caminho de volta, ia pegar o ônibus numa parada que tinha ao lado, quando alguém, de novo, me empurrou e me conduziu a dar uma volta em torno do templo. E aí eu encontrei uma escada, e eu desci nessa escada para o subsolo, e lá eu deparei com um grupo de pessoas orando, senhoras de idade, umas 20 mais ou menos. Eu cheguei e me sentei. Eu me sentei e elas começaram a orar, e depois uma se levantou e falou sobre o filho pródigo, e para mim ela estava falando da minha experiência. E eu saí correndo, né? Eu saí correndo daquele grupo. Mal podia correr, porque as minhas pernas tremiam bastante. Mas na segunda-feira eu não consegui fazer mais nada daquilo que eu tinha feito durante muito tempo. O senhor descobriu que grupo era aquele do domingo? Depois eu conheci que era Renovação Carismática, era o grupo da Renovação Carismática, porque 8 dias depois eu fui o primeiro a chegar, porque durante a semana aquelas senhoras não saíam mais da minha cabeça. Eu ficava lembrando, fechava os olhos e via aquela senhora rezando, e era tudo senhora já da terceira idade. Uhum. Então foi uma experiência muito forte. Aí eu comecei na Renovação Carismática, 9 meses depois, 3 meses depois eu estava rezando no hotel, estava rezando até dentro de um banheiro, porque o hotel não é lugar para se rezar, quando eu perguntava para Deus o que queres que eu faça. E aí eu escutei uma voz que te disse, eu te quero padre, sou padre, sempre padre. Mas eu não sabia o que era padre. Eu sabia que para ser padre tinha que estudar muito, e até então não tinha estudado, eu não sabia nem escrever meu nome. Não tinha estudo nada, nenhum. Zero. Não sabia escrever o nome? Nada, não sabia escrever meu nome. Eu lembro que eu recebia, e é com alegria, não é com vergonha que eu falo isso, é com alegria, que eu recebia o meu pagamento com esse dedo. É mesmo? Colocando o dedo. E 9 meses depois eu fui para o convento franciscano. Eu saí do hotel e fui para o convento de Anápolis. Aí lá sim eu fui ser alfabetizado, porque eles me receberam achando também que eu tinha 2º grau. E eu não tinha nada. Mas aí eles me deram a oportunidade de ficar lá, e os frades me ajudaram muito. O senhor foi alfabetizado em apenas 3 anos? 3 anos eu fiz o pré, da primeira à 8ª série na época, e depois o 2º grau eu fiz contabilidade em 4 anos. 4 anos eu fiz tudo isso. O fato do senhor ter sido alfabetizado já assim tardiamente lhe deixa alguma dificuldade no português ainda? Sim, deixa. Essa base é necessária e eu não tive essa base. Bom, mas aí veio a trajetória sacerdotal. O senhor, para ser ordenado, estudou quantos anos? Eu fiz o normal, depois eu saí dos franciscanos, vim para Nossa Senhora de Fátima e fiz filosofia. Fiz o curso de filosofia normal, 3 anos de filosofia e depois 4 anos de teologia. Fui mandado para uma experiência fora do seminário durante 1 ano. Depois, quando voltei, eu me ordenei. Bom, e ainda antes de ser ordenado, o senhor foi mandado aqui em Brasília para uma experiência numa região chamada Vale do Amanhecer, que sabemos é um centro esotérico e de espiritismo. Como é que foi essa experiência ali? Quando eu cheguei no Vale do Amanhecer, depois de outra experiência que eu tinha tido na Zona Rural de Sobradinho, eu não conhecia muito bem o Vale do Amanhecer. Mas quando eu cheguei lá, fazia pastoral todos os sábados e domingos,
eu me deparei com uma cidade que tinha 17 mil habitantes. Os 17 mil habitantes eram espíritas. Eu tinha que evangelizar o Vale do Amanhecer. Então eu comecei um trabalho porta a porta, demorei 15 dias para conseguir o primeiro católico, que era o Vicente, que vinha exatamente de Anápolis, e junto com ele a gente começou um trabalho. O senhor ia de porta em porta? Porta em porta, e era muito mal recebido, xingado, sofri muito nessa época, paguei um preço altíssimo, mas aí um ano depois que eu estava lá, Deus mandou eu comprar um lote. Eu não sabia como comprar esse lote, primeiro porque eu não tinha dinheiro, depois ninguém ia vender um lote para a igreja, mas aí Deus foi mostrando o caminho, eu fui fazer bingo, eu fui fazer um monte de coisa, eu fazia o bingo exatamente nos bares. Foi quando eu consegui um lote, e aí coloquei uma cruz e construí uma capela, Nossa Senhora Aparecida. E ano passado virou paróquia. Quando eu saí do Vale do Amanhecer, tinha 1.500 católicos. Em 2 anos a gente conseguiu fazer uma grande evangelização. Graças a Deus. Bom, e aí seguiu sua vida. O senhor foi mandado para a paróquia São Pedro, transferido para a paróquia São Pedro em Taguatinga? Quando eu me ordenei, eu fui para o Recanto da Zema. Depois voltei para o Vale do Amanhecer, fiquei 3 meses. Depois o cardeal, na época, Dom José Ferreira Falcão, precisava de alguém para ficar no lugar de um padre que tinha saído da paróquia. E ele mandou ficar lá 3 meses. Era só 3 meses só. Eu estou há 15 anos lá na São Pedro. São Pedro, que territorialmente é uma das menores paróquias de Brasília, mas que hoje se tornou uma das principais paróquias depois que o senhor chegou lá e que tem aquela festa a qual me referi no começo, que chega a reunir e talvez até ultrapasse já 3 milhões de pessoas em 3 noites. Como é que nasceu essa experiência da grande festa de Pentecostes, cuja edição desse ano teremos agora no final de semana? Sim. O meu ministério é cura e libertação. Eu trabalho muito nessa área. Tenho 2 missas de cura na quinta-feira e uma de libertação na quarta. Eu estava rezando, eu estava celebrando a missa no dia da ascensão do Senhor, falando aquilo que está no Evangelho. O Senhor diz para os seus apóstolos: não se afaste de Jerusalém, espere o cumprimento da promessa, recebereis o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. Eu preguei isso. Tinha um grupo, mais ou menos, uma assembleia de 200 pessoas, aliás. E no final daquela missa eu disse para o povo, e de paz eu vos acompanho, escutei uma voz que disse: não foi isso que eu ensinei, nem foi isso que você pregou. E aquela voz me incomodou muito. Às 10h30 eu tinha outra missa numa capela, e terminava por volta do meio-dia, quando eu dei a forma da benção. Eu tinha pregado o mesmo evangelho, a liturgia era mesmo, escutei a mesma voz que disse: não foi isso que eu ensinei, nem foi isso que você pregou. Então aquele dia eu não consegui mais nem almoçar. Voltei para minha capela e rezando, aí ficou claro para mim, Deus me disse que Ele queria que eu ficasse 8 dias em oração com a minha comunidade, com a paróquia de São Pedro. Convidei as pastorais, fiz uma programação e durante 8 dias ficamos esperando o Espírito Santo, esperando o Pentecoste, para celebrar a Pentecoste. E aí sim, meu primeiro grande público, 3 mil pessoas, que não me viram e nem ouviram, porque eu não tinha nem som, nem telão e nada. No segundo ano da semana de Pentecoste, eu convidei os padres para cada dia um padre celebrar. A semana que o senhor diz já começa naquele domingo que antecede o domingo de Exatamente, Pentecostes. na Ascensão. Quando, na terça-feira, o padre Roberto Carlos Ramos pregava, e eu estava escutando a homilia dele, mas eu estava muito cansado. E eu escutei uma voz que disse: manda que esse povo traga uma vela na sexta-feira, eu consagro ao Pai, uma segunda vela no sábado, eu consagro ao Filho, e uma terceira vela no domingo, e consagro ao Espírito Santo, e peça que acenda no momento mais difícil da vida deles. Eu anunciei isso, e graças a Deus o povo ouviu. Domingo eu terminei já com mais de 18 mil pessoas também, que não me viram, não me ouviram, mas aí começou. Segunda-feira comecei a ter notícia de milagres, de grandes milagres. Logo na segunda-feira imediata? Logo na segunda-feira imediata. Era um senhor que estava na UTI, já muito mal. A família acendeu as velas domingo à noite, quando terminou Pentecoste, e no outro dia ele amanheceu bom. Foi o primeiro milagre que nós tivemos notícia. E aí começou. Ano após ano. Anos após ano, e foi crescendo. O senhor lembra dos públicos ano por ano? Sim. Eu saí de lá, fui para o antigo Pistão Park Show, saí de lá porque lá só cabia 55 mil pessoas.
fui para a Facita, saí da Facita porque lá só cabia, parece que era 200 mil pessoas. Esses lugares todos que ele está citando são aqui em Taguatinga, Distrito Federal. É. E depois fui para o Parque Leão, que lá era o grande público. 800 mil pessoas por noite, porque são sexta, sábado e domingo. 3 noites, é. Eu tive que sair de lá, agora estou no Tagua Parque. Ano passado, segundo a polícia, o dado da polícia, tinha 1,5 milhão de pessoas por noite, não foi 1 milhão, 1,5 milhão de pessoas, ou seja, 4 milhões e 500 mil pessoas por os noite. 3 dias. Esse ano, pelo crescimento de todos os anos, a gente espera 2 milhões de pessoas por noite lá no Tagua Parque, que vem por causa de Pentecoste, né, que realmente é a promessa, é esse movimento de Deus, é a cultura de Pentecoste, é o fogo do Espírito Santo voltando mesmo para a igreja, e é definitivo, apesar que ele nunca saiu da igreja, o Espírito Santo acompanha a igreja de sempre. Né? Desde sempre. Mas é uma festa que deu início ali à igreja, foi o dia que a igreja nasceu. E nós estamos celebrando com muita alegria esse momento. Então a expectativa do Senhor para este final de semana que vem agora é de 2 milhões de pessoas por dia, sim, a partir de sexta-feira à noite. Estamos nos preparando para isso. Padre, me diga uma coisa, não assusta essa multidão inteira que tem que preparar um ambiente para esse povo todo? A festa cresceu. Eu nunca imaginei que ia chegar desse tamanho, com esse movimento todo que se cria, né? Nós temos propaganda em todos os meios de comunicação, empresas pedindo para entrar nesse movimento também, de colocar suas propagandas gratuitamente, pessoas católicas, empresários e até evangélicos. Se eu te falar que nós temos um público lá nesses 3 dias, de mais ou menos de 100 mil evangélicos. Lá tem. Como é que é a sua relação com os evangélicos? Porque eu sei que na região onde o senhor está tem muitas igrejas evangélicas próximas e já me contaram alguns episódios ali. Bem, aceitas não fica, fecha automaticamente, né? Mas as igrejas sérias, como a presbiteriana, que é minha vizinha, a gente se dá muito bem. Você é amigo do pastor? Sim, o pastor, a gente é muito boa. É bom mesmo. Padre Moacir, me diga uma outra coisa agora. As experiências são diversas e eu acho que esse sinal dos milagres que são provocados pela a fé que as pessoas têm em acender as 3 velas é algo completamente novo e que aqui em Brasília a gente já viu que se espalhou de fato por todos os lugares. Como é que o senhor observa também o grande número de testemunhos que o senhor recebe, as pessoas que o procuram e que falam que de fato, ao acenderem essas 3 velas, no momento mais difícil de suas vidas, conseguem a graça, o milagre que estão pedindo? Tudo isso é a promessa de Deus. Deus mandou fazer dessa maneira, pediu para fazer assim. E a pessoa faz exatamente aquilo que foi anunciado, né? Ela acende as 3 velas, é uma vela por pessoa, ela não pode pegar 2 ou 3, é uma vez no ano, só em Pentecostes que se faz a consagração dessas velas. E as pessoas, quando acendem, têm a resposta de Deus. São 12, deixa eu ver, esse é o 11º ano dessa devoção das velas de Pentecostes. Não temos notícia que alguém acendeu e não teve uma resposta de Deus. Nós não temos essa notícia, de jeito nenhum. Já vivi muitas experiências difíceis e acender as velas de Pentecostes eu vi os caminhos ser abertos. Então é uma promessa, para mim é uma promessa de Deus só. Eu espero que com o tempo essa devoção cresça, que os padres também celebrem isso. Né? Essa promessa não pode ser só para a paróquia de São Pedro, para os renascidos em Pentecostes, que é a comunidade que eu tenho. E que eu vou perguntar agora. Então, essa promessa não é só para nós, eu acredito que não é, essa promessa é para a igreja. O senhor, a partir daí, sentiu também o chamado de Deus para ser fundador de uma comunidade Renascidos em Pentecostes. Qual é o carisma da comunidade? O que Deus pediu para o senhor ao fundar essa comunidade? Viver na efusão do Espírito Santo, amando a caridade todos os segundos. Eu não queria fundar a comunidade. Como nada na minha vida eu queria. Não queria ser padre, Deus me chamou para isso. Aliás, muita gente não queria que eu fosse ser padre. E Deus me chamou para isso. Eu não queria trabalhar com essa multidão, mas Deus me chamou para isso. E a comunidade também, durante anos, Deus me falava claramente dessa comunidade e eu fugia disso. Até porque eu conheço pessoas que têm comunidade, né? Eu conheci o Padre Jonas em 84, o Padre Giovanni, que é meu colega há muitos anos, tem comunidade.
e tantos outros. E eu dizia, isso não é para mim, eu não quero isso, não é o meu ministério. Mas Deus foi falando, então eu não resisti mais e comecei a trabalhar nessa. Quantos membros tem hoje a sua comunidade? Onde está sediada? Como vivem? Está em Taguatinga, eu tenho a comunidade de vida hoje, com 12 pessoas consagradas, e tenho comunidade de aliança com 160 pessoas já. Né? E nós temos também a Fundação São Pedro. O senhor também está iniciando um trabalho com os meios de comunicação, não é? Eu já, de certa forma, eu nunca queria trabalhar com isso, mas aí quando foi um dia, eu fui para fazer uma visita na Rádio Tupi, e quando cheguei lá me pediram para gravar alguma coisa e gravaram 30 minutos, e foi para o ar os 30 minutos. E aí no outro dia já estiveram lá em casa, já queria fechar um contrato, e assim a gente começou. Depois eu fui para outra emissora, e aí começou a crescer. Aí a Rádio Estúdio Brasil, que tem uma rede de rádios web, não é? Webs, né, que é transmitido pela internet. E aí fizemos uma entrevista, e essa entrevista cresceu, virou um programa de rádio. Eu estou já em 315, está crescendo. Eu faço um programa, Caminhando com Jesus Cristo. Que inclusive a Rádio Canção Nova de Brasília também retransmite, todos os dias às 8 da noite. Sim, 2 vezes ou é uma vez? Toda semana. Pois, não, mas diariamente. 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 Tem rádio, a maior parte transmite uma parte pela manhã e outra à noite, assim por diante. Geralmente transmite 2 vezes ao dia, repete a gravação. Também é importante falar, o senhor já escreveu 10 livros. Eu tenho aqui apenas alguns. Caminhando com Jesus Cristo, tenho Palavras de Fogo, A Força que Vem da Cruz. Força que Vem da Cruz é meu primeiro livro, escrevi no seminário, histórias e aquilo que eu passei, né? São 10. Eu só tenho aqui alguns apenas, também não daria para mostrar todos. Tem 4. E a inspiração para escrever esses livros, o que o senhor conta nesses livros? Eu conto, geralmente, da Palavra de Deus, pregações e histórias e conselho, uma série de coisas, depende do título. Também tem um que tem a sua história, né? É. Sua história inteira. É a força que vem da cruz. Muito bem. Padre Moacir, nós vamos ter a festa de Pentecostes nesse final de semana agora. Imagino que muita gente... Aliás, vem gente do Brasil inteiro, não é? Vem. Muita gente. Muita gente. De Brasília, pode nem imaginar quantas pessoas. Do entorno, muita gente. E do Brasil também. Do Brasil vem muita gente. Os hotéis de Taguatinga ficam cheios. Como é que a igreja de Brasília enxerga hoje o seu ministério? Como é que o bispo também o enxerga, vendo esse padre que arrebanha tanta gente? Eles me apoiam. O cardeal me apoiava. Depois, o Dom João Braz sempre me apoiou muito. E Dom Sérgio da Rocha continua me apoiando, né? Apoia muito, me dá força, aconselha e assim por diante. Vamos caminhando junto. É um trabalho para a igreja. Se não for para a igreja, para mim não vale a pena, né? Então, um trabalho dedicado totalmente a isso. Evangelização dos batizados, mas não evangelizado. Usando os carismas. É o trabalho com os carismas. E eu queria saber do senhor o que o senhor agora sonha, o que Deus tem pedido ao senhor, que o senhor agora está pedindo, colocando em suas intenções mais nobres. Eu estou construindo um centro de evangelização, né? Renascidos em Pentecostes. Fica exatamente ao lado da sede dos Renascidos em Pentecostes, para 14 mil pessoas sentadas. Já estamos bem adiantados nesse projeto. Só vai servir para as missas da semana, né? Sim, com certeza. E lá o ambiente vai ser o encontro da igreja triunfante com a igreja peregrina. É para isso, né? Onde é um lugar muito bonito, espaçoso, e a promessa de Deus é para isso, que lá acontecerá esse encontro. Muito bem. Estaremos juntos nesse final de semana na grande festa de Pentecostes. Tenho certeza que o Brasil estará atento também para ter notícias da festa. É possível acompanhar pela internet, não é? Sim, nós temos um site, só as pessoas acessar e vão me acompanhar ao vivo também. Muito bem. Olha, eu quero agradecer a sua presença aqui hoje, conhecer um pouco mais da sua história e apresentá-la também ao Brasil e a tanta gente em outras partes do mundo. Obrigado, Padre Moacir. Eu agradeço de coração a oportunidade. Deus abençoe.
E um conteúdo exclusivo sobre esta entrevista, sobre os renascidos em Pentecostes, você encontra agora neste endereço que está aparecendo aí na nossa televisão. Também poderá acompanhar a festa de Pentecostes desse ano no mesmo endereço. A você que esteve conosco, nosso muito obrigado. Semana que vem estaremos de volta com outro Além da Notícia.